ideia até era fazer hoje, na segunda aula. Vamos fazer um trabalho em dupla, milagreiro e vamos ver como é que vai estar esse começo de aula flui. Ontem nós conversamos bastante sobre vocês no conselho de classe, na reunião pedagógica, né? E assim, só para que tu saiba, existe um consenso entre os professores que as nossas turmas aqui no ensino médio, vocês foram citados bastante, e comparado com outros colégios, a turma mostra uma imaturidade muito maior que a de outros colégios, pessoas da mesma idade, na mesma nível social, certo? Basicamente no mesmo ambiente, né? Alguns professores estavam se queixando bastante que era muito mais difícil dar aula aqui, a aula rendia muito menos aqui do que em outros lugares, isso me preocupou muito. Eu levantei a discussão né, e a gente quer que seja o melhor lugar para dar aula, quer que a turma renda melhor que nos outros lugares. E alguns professores questionaram isso. Então a gente estava pensando, né, sobre isso, e eu gosto de ser muito honesto com vocês, para que vocês saibam como é que é o nosso ponto de vista em relação a vocês também, e que vocês façam uma auto-reflexão para ver, né, minha vida está normal, estou no caminho certo, está tudo ok, ou realmente eu estou deixando a desejar. É uma coisa que a Maria do Carmo também chamou vocês para conversar, porque assim nós percebemos que os pais atuais estão diferentes dos pais anteriores, e é óbvio, né, que seja assim, né, natural que seja assim. O problema é que eu tive uma educação minha educação foi tranquila, mas era uma educação assim, ó, com limite. Não, ou castigo, entendeu? Eu pedia para me dar porrada, pai me bate, pai não me bota em castigo. Não vou encostar em ti, vai lá pro teu quarto, ficar lá 1 hora pensando na cagada que tu fez. Isso para mim era o pior. Então o meu pai era um cara que só de olhar para mim eu baixava a bola. Minha mãe eu me passava um pouco, mas ela era linha dura também dentro do limite dela. Às vezes a pessoa viveu isso, se deu bem na vida, e ainda fala, mas eu não quero isso pro meu filho. Tá entendendo? O cara deu certo na vida. Ele quer aplicar uma nova educação no filho dele, ele não sabe nada de educação. Ele não estudou para educar, né? Teoricamente, né? A maioria dos pais não é professor. E aí ele quer mudar a educação, olha que risco, ele está jogando o pai, está arriscando tudo. Ele quer mudar uma coisa que estava dando certo e não se sabe a consequência disso. Aliás, se sabe. É terrível a consequência disso. Eu vou ler para vocês o que o psicanalista diz na revista. Hoje fiquei só os professores, os astros se alinharam, tinha uma revista aberta, uma página específica que eu li em letras garrafais da revista. Educar para a dor. E pensei em vocês na hora. Pensei, tenho que ler o começo dessa reportagem para eles e para os pais deles. Precisamos educar nossos filhos para a vida, fazendo-os compreender que viver não é um parque de diversões que foi programado para eles se divertirem. A dinâmica da vida exige preparo e maturidade. Pessoas maduras sabem conviver com as perdas, com os limites da vida. Por isso é essencial prepararmos nossos filhos para lidar com essas perdas, ensinando-os a ouvir não. É preciso, sabe, pai? É preciso ensinar nossos filhos a entender e aceitar suas frustrações. O não significa limite, um desejo não correspondido, e isso gera dor. A maior crise no mundo atual de crianças, adolescentes e jovens é não saber lidar com o limite e ter baixa resistência à frustração. Papai não está preparando para a vida, papai está passando a mão na cabeça. Filhinho tira nota baixa, é normal, filhinho, todo mundo tira nota baixa em matemática, não é normal. É falta de estudo, é falta do pai controlar o horário da internet. Pô, se eu tenho um filho na tua idade, eu quero saber quem são todos os amigos dele. Eu quero saber quem são os amigos dele, eu quero que os amigos dele venham passar o final de semana na minha casa. Eu quero saber quem são a índole de cada um deles. Para caso eu veja algo bizarro, eu dar uma cutucada. Ô, Caio, já percebeste o comportamento daquele cara? Entendeu? Porque a gente ir consertando. Se não tiver um adulto te tutoriando, dificilmente o jovem vai para o lado da luz. O jovem ele tenta o caminho mais curto, e às vezes o caminho mais curto é o da dor, é o do sofrimento no futuro. Pensem sobre isso. Como é que vocês estão sendo na vida de vocês? Vocês estão tendo limite? Vocês estão sabendo falar, olhar no espelho, eu errei, eu não estudei e desse jeito eu vou me dar mal na vida? Ou será que tu tá meio que, né, isso aí não dá nada? Tu acha mesmo que não dá nada, cara? Tu acha que não estudar aqui mal em matemática? Porque eu tô falando da prova. Não tô falando de trabalhinho idiota e nota de participação idiota.
Se tu quiser saber quem tu é em matemática, pega a tua mensal, bimestral, soma e divide por 2. Mensal, trimestral, soma e divide por 2. O resto é bobagem pro teu pai não pirar. Vai ficar mercadológico, entendeu? Porque a verdade é aquela. Mensal, bimestral, soma e divide por 2. Abaixo de 7, tá muito mal em matemática, cara. E isso a vida vai te cobrar. Mesmo que tu seja artista plástico. Será que tu já internalizou isso? Pelo que os meus colegas dizem, não. Vocês estão muito criança pequena, muito imaturo. Eu te confesso que eu dou minha aula na boa aqui. Alguns dias atrás tive uma indisposiçãozinha ou outra, dei uns assobios, dei uns dedos na cara e passou, tranquilo. Mas nem todo cara é grosseiro como eu sou, entendeu? Eu amo alguém e falo, não! Isso é amor. Eu falo pro meu filho, porra. E dói meu coração fazer isso. Quando eu dou um puxão em vocês aqui, tu acha que eu não fico depois pensando, pô, será que eu usei as palavras corretas? Será que todo mundo absorveu aquele puxão de orelha do jeito certo? Tem gente que se magoa e aí acaba não ajudando. Então vamos pensar sobre isso, galera. A vida é deliciosa para quem se prepara para ela. E é um inferno para quem não se prepara para ela. Nós temos que aprender a errar, a sofrer o nosso erro, a corrigir o nosso erro. Aí a vida vai virar um tesão, cara. Ah, vai passar as férias na Europa se eu estudar. Vai curtir os melhores restaurantes, lembra? Caso contrário, talvez tu me sirva petit gâteau no girafas nos domingos. E aí eu vou olhar para ti com desprezo. Eu vou olhar para ti com desprezo quando eu vou pegar meu petit gâteau, tu ganhando R$1.000 por mês, cara. E eu te ensinei o que era certo, tu escolheu as trevas. Não vou deixar ele gostar de ti, mas eu vou te olhar com desprezo. Eu vou olhar assim, porra. Porque isso é inadmissível. E eu passo por isso, cara. Vários alunos meus eu pego aí esse trabalho quase semi-escravo. Trabalhar domingo, cara. O cara estudou tão pouco, ele trabalha domingo. Muito triste isso. Ai, 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 fechou? Agora vai que é uma bela manhã para aprender física. Massa atrai massa átomo. A gente chama isso de força de atração gravitacional. Esta é a fórmula que nos permite calcular a força de atração gravitacional. Massas, distância, constante gravitacional universal, grande ou pequeno? Bem pequeno. Por isso que eu não me sinto atraído pelos objetos pequenos que me cercam, como prédios, por exemplo. Pequeno, professor? Pequeno, minúsculo, do ponto de vista gravitacional. Dobra uma massa. Dobra a força de atração gravitacional. Triplica uma massa. Triplica. Uma aumenta 4, a outra aumenta 5 vezes. 20 vezes maior. Porém, se a distância aumenta 6 vezes, diminui 36 vezes. Se a distância diminui a 10ª parte do que era, aumenta 100 vezes. Isso aí, porque é ao quadrado. E isso eu já não posso mais repetir, porque tem cara de saco cheio já. E tanto que eu já repeti isso. Não lembrar disso não é normal. Bom, ó. Quando a gente faz que peso é... O que é essa aceleração da gravidade, na verdade, verdadeira? É a aceleração da gravidade da Terra. Da onde é que vem essa aceleração da gravidade? A constante vezes a constante gravitacional mais a massa 1. É, da massa do planeta e do raio do planeta. É isso aí. Porque o que é esse H? Alguém lembra? É a altura. E na superfície do planeta, quanto é que é o H? 0. Aí dá R só. Tudo bem pra vocês? Porque assim, ó. Quando eu deduzi a equação, eu primeiro fiz isso aqui, né? Como que tu fez isso, professor? Comparando essas duas, né, gente? Se isso aqui é a massa do corpo, o G só pode ser todo o resto. E como a distância do corpo até o centro do planeta é o próprio raio do planeta, eu troquei D por... Tudo bem pra vocês? Só que aí depois eu falei, galera, se tiver um satélitezinho orbitando a Terra, aí tem o R mais o H, né? A gente só somou os dois, lembra? Só que no vestibular ele só vai fornecer essa aqui pra ti. Porque aí tens que saber que se estiver na superfície da Terra, o H vale, aí tu bota 0 no H, vira outra fórmula. Tu vê, uma fórmula é mais geral que a outra, é mais poderosa que a outra, né? Essa aqui já tem aquela ali inclusa dentro dela, tá vendo? Olha que bonitinho. Peraí, então quer dizer que lá no satélite a aceleração da gravidade é bem menor? Não, por que não é bem menor, que é só um pouquinho menor? Porque isso aqui na prática é 200 quilômetros. E isso aqui é 6.500 quilômetros. Ou seja, o desenho está desproporcional. O satélite está quase encostado ali na Terra. Eu só coloquei ele lá longe para a galera visualizar. Ou seja, quando Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, estava lá falando com o Jornal Nacional,
Vocês viram essa? Vocês não viram? Vai lá no YouTube, pô. Tá lá um brasileiro, astronauta, o primeiro astronauta brasileiro, incrível. Tá lá falando com o Bonner, que tá no Jornal Nacional. Ao vivo lá, né? Incrível a tecnologia, certo? E aí ele tá aparentemente flutuando, né? Por que que ele está aparentemente flutuando? Exatamente, é bonito isso. É bonito saber que não é porque a aceleração da gravidade é baixa. É porque, na verdade, ele e nave estão caindo juntos. Como eles estão caindo juntos ao redor da Terra, que chama-se orbitar a Terra, dá a sensação de ele estar flutuando. Isso tem até um nome técnico. Agora eu me arrepiei. Imponderabilidade. Tira o chapéu pro garoto. Imponderabilidade. Eu preciso saber esse nome, professor. Até o terceirão precisa. Esse ano talvez eu não sei se a apostila chegou a comentar nesse aspecto. Mas eu já vi em questões de vestibular cobrando isso. Então é importante que tenha esse trunfo na manga. Legal. Agora sim, fizemos uma revisãozinha. Cuidado aí, eu preciso das duas leis de Newton que eu já te ensinei. A primeira, que é a lei da força resultante, zero. Tá parado? Continua parado. NRU? Para toda a eternidade, a não ser que a força resultante deixe de ser zero. Se existe uma força, tem reação, mesma sentidos, porém não, pois atuam. Essa é a minha turma, sim, eu fico feliz de dar aula, sinto mesmo de orgulho. Ação e reação tem sempre a mesma ou seja, o que significa ter a mesma natureza? Se uma é gravitacional, outra é gravitacional. Se uma é campo magnético, a outra é campo magnético. Se uma nasceu de contato, a outra tem que nascer do contato. Lembrando que a força é sempre a interação entre dois corpos. Força não nasce do além. Por isso que se te perguntarem se o número de força do universo é par ou ímpar, tu sabe que é par, porque para toda ação tem que ter a reação. Show, agora está uma revisão legal. Vamos à questão 3 da página 16. A força normal que age sobre um livro em repouso em uma mesa é a força que... Peraí, deixa eu ver. Livro, mesa, chão, para poder passar no psicotécnico, aqui o chãozinho, tudo bem? A Terra atrai o livro, não é? Se eu fosse desenhar só o livro, fazer o diagrama de corpo livre, é assim que se chama, quando a gente desenha só o corpo com as forças atuando nele, e não o ambiente onde ele estava. Chama-se diagrama. Tem o peso, porque a Terra atrai o livro, é claro, e já que o livro não está atravessando a mesa, ou seja, já que ele está em repouso, a resultante é, então tem que ter outra força. E para poder anular essa, tem que ser para cima. É isso aí, é para cima, vertical para cima, e da onde é que está surgindo essa força? É a mesa que está fazendo no livro, não é? E o colega já sabe que o nome dessa força é força normal. Mas é importante saber que esta força nasce do contato do objeto com a mesa. Essas forças formam um par ação e reação? Não, elas estão atuando no mesmo corpo. Outra, uma é gravitacional, a outra é de contato. Dois elementos que provam que não formam par ação e reação. Tranquilo por enquanto? Era isso? Legal, garoto. Vamos ver. Então a força normal, a Terra exerce sobre o livro. Não, isso é o peso. A Terra puxa o peso, né? Puxa o livro, é o peso. A mesa exerce sobre o livro. É a mesa que vai sustentar o livro e empurra ele para cima. Verdade, na humildade vamos ver as outras. O livro exerce sobre a mesa. Agora olha só. De fato, não, mas vê se tu concorda comigo. O livro tenta cair, então ele empurra a mesa para baixo, concorda comigo? Que é a reação anormal, ó. Beleza? E quem é a reação ao peso? É o livro atraindo a Terra, está tornando o próprio planeta Terra. Certo? Mas isso é só para enriquecer a ideia. E a letra D, o livro exerce força sobre a mesa. É o que eu estava dizendo, é verdade. O livro exerce força sobre a Terra, que é a atração gravitacional do livro, e o livro exerce força sobre a mesa, que é a normal linha. Só que não é a normal. São forças que existem, mas não é a normal. Vamos ver então. Aqui está o planeta, né? Está aqui o planeta, ó. Já que a Terra atrai o livro atrai a Terra. Então tem um peso atuando no planeta, né? Que é o pelinha, certo? Então é isso, ó. Ação e reação, e ação e reação. Certo? É isso que é importante ficar claro. Eu vou te confessar, meus queridos, que embora eu tenha sido ensinado isso no peruano, no segundo eu não lembrava de nada. Nada. Só no terceirão é que eu voltei a cutucar essa história de ação e reação. E no começo do terceirão eu peguei a mãe. Ah, entendi. Ação e reação, peso normal. Ah, fechou, entendi.
que peso normal não são ação e reação, entendi quem era quem. Chegou no final do terceirão, fui fazer um exercício, creu, me ferrei, errei. Eu tive que rever no final do terceirão por uma terceira vez para ir para o vestibular com aquilo fresquinho e não cometer erro no vestibular. Estou te falando isso para tu não achar que tu viu uma vez, agora já sou rei da normal. Não, tem que ter humildade, tá? Fala, meu querido. Não volta para cima e não volta para baixo, isso é nulo. Tá falando dessa aqui e dessa aqui? Não, porque essa atua na mesa e essa atua no livro. E uma força que atua num corpo com uma força que atua em outro corpo nunca podem se anular, certo? Beleza? O peso e a normal se anulam, que não são ação e reação. Essas podem se anular, até porque atuam no mesmo corpo, né? É isso aí, é isso aí. É N'? N'. Deixa eu até fazer o seguinte, ó, já que tu fez essa colocação, deixa eu fazer um desenho mais rico então. Esse era o desenho da apostila, né? Eu fiz o diagrama de corpo livre no livro para a gente entender que no livro está atuando a força de tração gravitacional e quando ele tenta cair, a mesa o sustenta, empurrando ele para cima. Já que ele está parado, a resultante é zero. Por isso que a normal tem o mesmo módulo do peso. Aí, para mostrar para vocês onde é que estava atuando a reação anormal, eu fiz a mesa. E te mostrei que já que o livro tenta cair e a mesa o interrompe, ele aplica uma força na mesa. Concorda comigo? Se eu quiser desenhar a reação ao peso, eu teria que desenhar o planeta. Está ali a mesa, ó, e o livro. Certo? Se a Terra atrai o livro, que é o peso, o livro, que é o pelinha. Eu estou representando essa força no centro da Terra. Mas não quer dizer que exista uma entidade mágica no interior da Terra sofrendo ação de forças. Vocês devem lembrar que o planeta todo é feito de... E cada maldito átomo do planeta atrai cada maldito átomo do livro. E esta soma de infinitas microscópicas forças tem uma resultante. E esta resultante, a gente desenha ela no centro do planeta. Certo? Porque tem aluno que acaba achando que a gravidade é uma força que nos puxa para o interior da Terra. Mas falar dessa maneira pode revelar pensamentos errados. Tu tens que entender que cada maldito ponto da Terra te atrai. E que a soma desses vetorzinhos gera um vetorzão grande que a gente representa no centro da Terra. Mas não quer dizer que seja só o centro da Terra que te atrai. É isso que eu quero que deixe claro, certo? Fique claro. Então, ó, ação e reação, tudo bem? Contato, corpos diferentes. Gravitacional e gravitacional, corpos diferentes. Fica à vontade, meu querido. Não, sem problema. Gente, rapidinho, só para mostrar o convite para o Ju hoje.